E para você que sintonizou o seu televisor agora, estamos recebendo no programa de hoje o Coronel Marcos Roberto Chaves da Silva, falando sobre os trabalhos da polícia na ação integrada de governo chamada Centro Legal do Bairro da Luz. Coronel, voltando à nossa conversa, como foi recebida pelas pessoas, a Polícia Militar, pelas pessoas que lá se encontravam no Bairro da Luz, como é que foi tanto os moradores, o lado dos moradores, né, e o lado daqueles que lá ficavam para o consumo de crack e outras drogas? Nós temos dois públicos realmente, né? Nós temos o público que utilizava daquela região para fazer o uso da droga e nós temos os moradores que se sentiam refém daquela situação e que não conseguiam sair das suas ruas. E como nós estávamos explicando, essas pessoas que faziam a utilização desse espaço para o uso da droga, é evidente que qualquer intervenção, independente da polícia ou de qualquer outro órgão estatal, ela iria reagir de uma maneira de impedir a retomada daquele espaço. E num primeiro momento em que eles não entendiam a ação policial, realmente houve algumas situações desconfortáveis nesse trato naquele momento. Mas uma situação totalmente normal para o que estava acontecendo e que foi rapidamente recuperada quando eles começaram a entender que o grande objetivo era resgatar a dignidade deles. E evidentemente que os moradores aplaudiram e aceitam, como a gente tem acompanhado, inclusive ainda hoje, com pesquisas que são realizadas constantemente para identificar como é que é a recepção da comunidade, da cidade de São Paulo com relação a essa ação na região. De uma forma geral, então, como é que o senhor classifica, somando tudo aí? Muita resistência? Não? Não foi muita resistência, não. Eles, no primeiro momento, eles não entendiam o porquê da presença policial tão intensificada lá. Quando nós conseguimos mostrar para eles, em questão de 2 dias, de que a presença da polícia era para resgatar aquele espaço para eles mesmos, para a dignidade deles, eles começaram a entender e começaram a participar, inclusive ajudando a polícia na identificação de possíveis traficantes que existiam na região. Coronel, nós temos uma pesquisa da Folha de janeiro desse ano. Ela aponta 82% de aprovação quanto às ações da polícia, né? O senhor tem a atualização dessa pesquisa? Essa Sim. Pesquisa em janeiro estava em 82%, assim, as pessoas que concordam. Isso mostra o quanto que a população participa e acompanha o que está acontecendo. No fechamento do primeiro semestre, o mesmo veículo de comunicação ele fez uma nova pesquisa para verificar qual era a visão que a população tinha com relação a essa ação que estava sendo desenvolvida. E ela subiu de 82% de aprovação para 86% de aprovação, ou seja, uma unanimidade que mostra que o cidadão ele quer que aquela região seja recuperada e que aquelas pessoas que lá estão tenham o retorno para a sua dignidade, o retorno para as suas famílias, os seus lares. Quando em alguns casos, né, em abordagens aí, hoje bem menos, né, do que no começo do ano e anteriormente a isso também, hoje num número bem menor de casos, em algumas abordagens a polícia acaba localizando pequenas porções de entorpecentes, seja maconha, cocaína ou crack, enfim, ali naquela região. Nesse caso, qual é o procedimento e em que casos a pessoa pode ser encaminhada a outros órgãos de apoio? Na grande verdade, a polícia, junto com os demais órgãos do Estado que estão lá, a polícia acaba fazendo 2 trabalhos, que é o trabalho de polícia realmente, de identificação do traficante, de identificação do usuário, e é importante destacar, o uso de droga na via pública é crime sim, é tipificado no Código Penal. A única diferença é que não existe uma pena de restrição de liberdade, mas sim a pena é o encaminhamento para o respectivo tratamento. Então, as pessoas que são identificadas fazendo uso da droga em via pública, elas são encaminhadas ao distrito policial, onde é elaborado um termo circunstanciado e, posteriormente, através de uma decisão judicial, essas pessoas serão encaminhadas para o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, a polícia, junto com os órgãos de saúde e de assistência social, elas fazem o acompanhamento das pessoas que por lá estão transitando e procura conscientizá-las da necessidade de buscar o tratamento. Então, nesses casos em que a pessoa voluntariamente aceita o tratamento, elas são encaminhadas para os 3 portas de entradas que nós temos para atender essa demanda de dependência química, que é o CAPS da Boracé, o CAPS da Sé e o CRATOD, que é um órgão estadual que também faz esse tratamento e esse acompanhamento. Então, os policiais e os órgãos de saúde encaminham para esses 3 portas de entrada para que eles prossigam no seu tratamento. Coronel, nós temos um VT que ilustra atualmente a situação hoje da Cracolândia lá, da Nova Luz. Vamos ver.
Desde janeiro de 2012, o governo de São Paulo, preocupado com algumas pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade, principalmente dependentes químicos e usuários de crack, aqui na região da Nova Luz, iniciou várias ações. E a Polícia Militar começou as primeiras da Operação Integrada Centro Legal. Esta operação, iniciada no dia 3 de janeiro, é uma operação, o que nós chamamos de Ação Integrada Centro Legal, Nova Luz. Ação integrada na medida de que ela reúne os diversos órgãos públicos, estaduais, municipais, iniciativa privada, ONGs, num esforço coordenado por cooperação na busca das melhores soluções de segurança pública para esta região. Nosso projeto visa trabalhar com pessoas em situação de rua e nós encaminhamos para um programa onde são assistidos enquanto a dependência. Esse programa dura em média 3 anos e nós trabalhamos também aqueles que vêm das comunidades, das igrejas, porque a gente entende que é todo um processo de inclusão social. Eu me encontrava numa situação difícil, a qual tinha tido uma recaída nas drogas, porque já tinha esse problema já faz um bom tempo. A Missão Sena é um trabalho que existe há 25 anos, que tem o intuito de resgatar pessoas aqui da região da Cracolândia. E para isso nós fazemos resgate, restauração e reintegração. As pessoas vêm até aqui, são atendidas, em princípio aqui, tomam banho, trocam de roupa e passam por uma triagem, vão para Juquitiba, para a nossa casa de reintegração, passam 9 meses e depois desses 9 meses elas são levadas a uma casa de reintegração em Emelino Matarazzo, onde ficam no mínimo 3 anos para ser reintegradas à sociedade. E quanto ao perfil dos pais que deixam as crianças aqui, como são essas pessoas? Bom, são moradores aqui da região, em situação de vulnerabilidade, são usuários de droga e outras coisas. Segundos que acaba numa fumaça levando sonhos, objetivos, projetos. Meu objetivo é arrumar um trabalho, meu objetivo é conquistar minha família, meu objetivo é me reentregar à sociedade. Esse é o meu objetivo. A gente fica muito satisfeito, ao ver aí esses resultados obtidos, as pessoas procurando ajudas, interessadas, evoluindo, avançando nas fases de tratamento. Muito bom mesmo. É uma nova luz. De fato, agora é um novo bairro da Luz. Mas a operação vai continuar, Coronel? Sim, a operação ela vai continuar, até porque os resultados dela são expressivos. Por mais que se comente ou que se façam críticas, dizendo que são poucos os números, mas nós temos que entender que são pessoas, são seres humanos. E quando a gente observa pessoas como esses depoimentos que nós vimos, que estão tentando se reerguer, que estão tentando retornar à sociedade, chega a emocionar a gente, sabendo que nós estamos fazendo parte para o restabelecimento, para a volta dessa pessoa, nesse processo de resgate da dignidade de algumas pessoas. Realmente é um trabalho muito especial, de um resgate até, principalmente da dignidade da pessoa humana. Mas, comandante, eu vejo que o senhor tem uma planilha com os números. São resultados de quando até quando? Quais são esses números aí? Então, tem uns mais importantes aí para a gente transmitir? Sim, nós fechamos os dados estatísticos todo dia, Então, nós estamos aqui com os últimos dados estatísticos que fecham no dia de ontem, no dia 9 de agosto. Então, os números eles são muito importantes para que a gente possa entender toda essa operação. Então, vamos falar em primeiro lugar dos números de ação de polícia. Então, nós tivemos até o momento 136 pessoas recapturadas, ou seja, eram foragidas da justiça, que aproveitando a degradação daquele ambiente, se escondiam naquela localização para que não pudessem ser importunados pela polícia. Então é um número muito grande.
Professor, mas só lembrando, esse número é da atuação da polícia só naquela pequena região? Só ali, na região que nós chamamos de Nova Luz ou Cracolândia, que pega ali da Dino Bueno, Helvétia e mais o outro lado da Duque de Caxias, onde nós temos Guaianazes, Gusmões, Vitórias e outras ruas. Então é um número daquela região e é um número muito grande de pessoas foragidas da justiça que foram reconduzidas ao sistema. Nós tivemos 456 pessoas presas em flagrantes por diversos crimes, sendo de que dessas 456, 312 são referentes ao crime de tráfico de droga. Também é um número expressivo para mostrar como que as pessoas do mal, aproveitando aquela região que estava degradada, exploravam os viciados vendendo essa droga lá naquela região. Então são números que eu acho que são interessantes para mostrar a importância da ação de polícia. E um outro número que eu acho muito importante também, nós temos 915 pessoas que estão fazendo o tratamento de dependência química, que estão sendo acompanhadas pelos órgãos municipais e estaduais no seu tratamento. E mesmo que tivesse sido uma só pessoa que estivesse nessa busca da sua recuperação, eu tenho certeza que toda a ação já teria valido a pena. Mas são 915 que estão em tratamento e que com certeza estarão retornando ao seu ambiente familiar e ao convívio social. Esses 915, né, a gente pode ter aí que é um grupo de pessoas que, pela ajuda recebida, né, conscientizaram-se e procuraram ajuda, evitando assim até um encaminhamento diferente por porte entorpecente, por exemplo, ao distrito policial e estar hoje numa situação ainda que poderia até pior, né, no sistema carcerário e tal, é mais degradante para aquele ser humano ali. Muito bem. Mas, comandante, como a população pode ajudar as ações governamentais naquela região? O que o pessoal pode fazer para somar esforços conosco? Na verdade, eu tenho a convicção que a população ela já ajuda bastante quando ela participa dessas pesquisas e apoia a ação. Porque, na verdade, ela não está apoiando a ação da Polícia Militar ou a ação do poder público. O que ela está fazendo é exercendo a sua cidadania e estabelecendo um critério de resgate da dignidade daquelas pessoas que lá fazem uso da droga. Mas ela também pode colaborar participando daquele ambiente, fazendo com que aquele ambiente, resgatando aquele ambiente como se fosse o ambiente deles, participando dos eventos que acontecem, estando nas ruas, saindo de suas casas para passear na região, a população ao entorno também buscar conhecer aquela região. Nós temos parques, nós temos museu naquela região, o Museu da Luz fica ali, que é um museu muito interessante de se ver. E além disso, observando qualquer ato criminoso, observando um tráfico de entorpecente naquela região, ligar 190, acionar a polícia, que a polícia estará presente para resgatar aquela região, para apoiar e para prender os possíveis criminosos. É isso aí. E para você que sintonizou o seu televisor agora, nós estamos conversando com o Coronel Chaves, comandante do policiamento da capital, sobre as ações governamentais que no presente momento ocorrem na região da Nova Luz. Coronel, o senhor tem considerações finais a fazer? Nós estamos já encerrando, infelizmente o tempo é curto, nós vamos ter que já encerrar esse bloco. É um tema que nos emociona, que nos apaixona, porque nós tivemos a oportunidade de participar desde o início lá, estamos acompanhando, conversamos muito com esses usuários, tivemos a oportunidade de sentar lá, quebrando aquele preconceito que existe de que polícia e essas pessoas não podem conversar. Então acho que é importante a sociedade entender que essas pessoas são seres humanos, que precisam de respeito, que precisam de dignidade e que precisam de todo o apoio da sociedade para o seu resgate e o seu retorno ao convívio social. Ok, Coronel, muito obrigado ao Coronel Chaves pela presença e parabéns pelo trabalho realizado lá. E no próximo bloco, Coronel Roberval Ferreira França, comandante da Polícia Militar, é homenageado na Assembleia Legislativa pelo apoio à comunidade nordestina em São Paulo. E ainda os quadros PM em Ação e as dicas de segurança. Voltaremos já já.